Quero saudá-los todos com a graça, com a paz, a misericórdia e o amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence o louvor, a honra, a glória e a majestade para todos sempre. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, e quero dar-lhe boas-vindas e convidar você a ficar conosco até o fim desta live. Temos aí 60 minutos para compartilhar a palavra, compartilhar da oração, compartilhar das verdades de Deus e de orarmos uns pelos outros. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação e precisamos estar unidos em torno deste objetivo, deste propósito, para fortalecer a vida uns dos outros. A palavra diz que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Numa época, numa sociedade tão egoísta, tão hedonista, busca somente prazeres, na verdade, falar em responsabilidade de carregar o fardo um dos outros parece algo de outro mundo. Mas não, isso é cristão, isso é bíblico e isto é saudável para a Igreja de Cristo. Quando sabemos que temos uma família espiritual, pessoas para estarem junto conosco, tanto quando alegramos-nos, tanto quanto chorando também. Isto é absolutamente saudável. Então, esta é a razão da comunidade cristã, é a razão da família, em nome de Jesus. Amém? Bom, esta é uma noite, então, de sexta de oração, de reflexão sobre oração. Às sextas-feiras nós percorremos o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós estamos nessa busca por construir na igreja um ministério de oração, valentes de oração, homens e mulheres que guerreiam a batalha pela oração. Eu creio que grandes avivamentos de Deus serão dados através da igreja que ora, em nome de Jesus. Então, às sextas-feiras percorremos o mover da oração, toda a palavra de Deus, e a partir de outubro, esta é a previsão, nós vamos abordar o tratado da oração. Nós vamos responder perguntas de grande importância: por quem, quando, por que razão, como devemos orar. Você sabe que os discípulos de Jesus pediram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Então, essa vai ser a nossa tônica. A partir de outubro, dentro desse mover da oração, nós vamos abordar o tratado da oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Nós vamos, a palavra de Deus, jogar fundamentos sólidos para a Igreja de Cristo, o povo amado do Senhor, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus também pelas nossas obras na igreja de Itaipu. É um testemunho para a glória do Senhor. Já está avançadíssima as nossas obras para a glória de Deus. Já colocamos as estruturas metálicas, já levantamos a estrutura do mezanino para a glória de Deus. Então, está caminhando, as paredes já estão sendo levantadas também. Então, a obra está avançando. Deus está manifestando provisão para a glória de Deus em Cristo Jesus, e em nome de Jesus nós vamos, ao tempo de Deus, inaugurar aquela igreja, fazer um grande trabalho para o Senhor. Fica na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031. Vamos ali levantar uma casa de oração, uma casa da palavra de Deus, uma casa da evangelização. Oh, Santo Deus, ore por nós, ore pelo nosso ministério, ore por esse trabalho, por favor. Coloque nas suas orações esse grande projeto
de plantação de igreja em Itaipu. Em nome de Jesus, será a nossa sede nacional para o louvor e a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por favor, coloque debaixo de oração esse projeto, porque Deus já está sendo glorificado e o será mais e mais em nome de Jesus Cristo. Ore para que provisão venha, irmãos. Nós precisamos de milagres. Nós temos uma família que tem financiado essas obras, tem honrado a obra de Deus com o pagamento de obras tão caras, tão grandes. Eu creio que alguém que me ouça agora por esse meio de comunicação, sinta no coração, tenha possibilidades, abra o seu coração para semear nesta obra também, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar. Nós temos a nossa lista de oração e hoje nós queremos orar pela vida do Gael, bebê de 8 meses que está em coma, hein? Vamos orar por esta vida. Gael, 8 meses, um neném, caiu do seu berço, está em coma. Só o milagre de Deus na vida desse neném. Vamos orar já pela vida dele. Sim, quero agradecer também e mandar um abraço para a família Almeida Lisboa. Meu irmão mais velho hoje casou-se para a glória de Deus, oficializou seu casamento para a glória do Senhor Deus. Então queremos aí enviar uma palavra de louvor, de oração, de bênçãos sobre esta união, sobre este casamento, que esteja aí em Cristo Jesus sendo abençoado ricamente para a glória de Deus. Esta é a nossa oração e parabéns para esta família. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, vamos lá. São 7 horas e 37 minutos, 19h37. Eu quero pedir que você agora, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Temos aí alguns minutos importantes para refletir na palavra. Vamos falar sobre a intervenção de Jesus. O que sucede quando Jesus intervém numa vida e em continuidade dessa intervenção, esta vida tem a intimidade com Jesus, oração, vida com Deus. Então, quando Jesus intervém numa vida, há transformação e há obediência e há oração. Vamos ver o mover de Deus, como é que o Senhor se manifesta através de uma vida transformada em obediência e em oração. Atos capítulo 9, versículos 10 a 16. Em nome de Jesus, amado, já vai meditando aí, orando. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. Nós estamos aqui lançando fundamentos para a oração, lançando fundamentos bíblicos para uma vida de oração, para que então pratiquemos a oração. Pratiquemos. Eu creio em nome de Jesus, a palavra de Deus não pode voltar vazia. Jamais voltou. Jamais vai voltar. Grandes coisas sucederão na vida da igreja que ora. Grandes avivamentos em nome de Jesus. Atos 9, versículo 10, diz a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, olha aí, ele recebeu uma visão quando estava orando, chamado Ananias. Viu que esse homem lhe impôs as mãos para que ele recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha aí, amado, no meio de uma oração, a visão, a voz de Deus, a direção, a restauração de pessoas, comunhão de irmãos, quanta coisa Deus pode fazer através de pessoas que oram a Deus. Pai amado e eterno, aqui estamos, Pai, esta sexta-feira abençoada, esta sexta-feira maravilhosa. Estamos aqui em oração e reflexão, estamos aqui buscando a verdade da palavra, buscando o Senhor, a manifestação de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo. Então, Pai, fala aos nossos corações, fala, Deus, aos íntimos do nosso ser, ensinando-nos, dando-nos crescimento, base sólida, sólido fundamento, sólida fundação, para que nós possamos edificar uma casa, da mesma forma como temos lançado sólidos fundamentos em nossa igreja, nas obras lá de Itaipu. Queremos, Pai, sólidos fundamentos na vida espiritual, para construir uma grande obra de Deus, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Nossos corações estão numa tremenda expectativa pelo que o Senhor tem reservado para nos usar nesta terra. E aqui estamos, respondendo como Ananias: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, e amada igreja de Cristo, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família na fé, homens, mulheres, valentes de oração, exército da oração. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no capítulo anterior ao texto básico que nós acabamos de ler, nos traz o pano de fundo do que está acontecendo ali naquele momento, como o Espírito Santo de Deus está usando pessoas que oram, usando pessoas que têm intimidade com Ele. Essa é a tônica, uma delas pelo menos, que Lucas traz no registro dos primeiros passos da igreja cristã que está no berço nascedouro. O Espírito Santo de Deus usando pessoas que oram. E no capítulo 8, portanto, Filipe, o evangelista, estava sendo instruído por Deus a dar continuidade ao seu ministério evangelístico aos excluídos pela religião, aos marginalizados. Ele alcança os samaritanos e depois também alcança um eunuco etíope. Diz a palavra que um anjo de Deus, um anjo enviado do Senhor, instruiu a Filipe a ir em direção a uma estrada deserta, uma estrada que ninguém costumava passar. E quando Filipe, naquela estrada, cruza pelo caminho do etíope, naquele momento Filipe entende o que Deus planejou, que naquela estrada deserta iria florescer a vida do Evangelho na vida de um homem. Então, amados, muitas vezes na nossa oração, nós não entendemos o porquê de muitas coisas, não entendemos o que está acontecendo, não entendemos o porquê de uma luta, de uma adversidade, de um problema, de uma dificuldade. Você veja, Filipe foi instruído a andar por uma estrada deserta. Por que, Senhor, todo esse deserto? Por que, Senhor, toda essa dificuldade? Por que, Senhor, temos caminhado corretamente? Temos buscado servir ao Senhor da melhor maneira? E mesmo assim, problemas financeiros, problemas familiares, problemas profissionais, de toda a natureza. Às vezes não entendemos muito bem. Mas, amado, se uma das coisas que devemos aprender
com o homem de oração dentro desse contexto, e aqui primeiro falando de Filipe, é que temos que aprender a confiar em Deus antes de entender o que Deus está fazendo. Primeiro você confia, depois você entende. Primeiro você confia em Deus. Primeiro você confia na orientação da palavra. Depois você entende muita coisa. O porquê. Senhor, eu não estava enxergando que aquele problema estava, na verdade, trabalhando algo na minha vida. Eu não estava entendendo aquela dificuldade, a razão daquela dificuldade. Mas hoje eu consigo enxergar que o Senhor operou de uma forma maravilhosa. Então, primeiro você confia em Deus. Porque, amados, nós como seres humanos, inteligentes e racionais que somos, temos a tendência de tentar controlar todas as coisas. Temos a tendência de tentar fazer com que tudo fique dentro do nosso controle. Até certo aspecto, isso é o normal mesmo. Um ser humano saudável, ele busca exatamente fazer os projetos, fazer coisas equilibradas. Ok, esse é o caminho, né? Equilíbrio, sobriedade. Mas, nas nuances da vida, nós precisamos ser coerentes e honestos, que muitas coisas estarão fora do nosso controle. Muitas coisas estarão além da nossa capacidade de controlar. Se você olhar, por exemplo, a primeira metade do livro de Atos dos Apóstolos, que nós concluímos domingo passado, Atos 1 a 12, você vai ver que as missões foram feitas sem projetos. Elas foram guiadas pelo Espírito Santo e de uma maneira que não tinha como fazer um projeto. Como, por exemplo, aqui. Filipe está andando e de repente aparece um anjo e diz: olha, desce, vai para aquela rua deserta e você vai entender o que vai acontecer. Nós não temos como fazer um projeto. Olha, eu vou fazer um evangelismo e quando eu estiver chegando lá perto da Praça Sans Pena, olha, um anjo de Deus vai aparecer e esse anjo vai falar isso, isso, isso. E quando o anjo falar isso, 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 a gente aproveita todo aquele mover que o anjo apareceu e prega o evangelho para as pessoas. Não tem como. Você não tem como botar no projeto, planejar que um anjo vai aparecer. Deus envia anjo quando Ele quer. Deus envia anjo quando Ele sentir que tem que mandar. Quando não, a gente vai e faz a nossa parte. Então, precisamos confiar em Deus. Segundo aspecto que devemos notar que nos evangelhos, especialmente Lucas e Atos, há intervenções sobrenaturais. Há intervenções de Deus. Deus age de forma direta, intervindo de forma direta. Essa questão da intervenção, ela precisa de ser digerida, compreendida, porque através da intervenção direta de Deus, enviando mensageiros, enviando anjos, fazendo uma obra maravilhosa, ou a sua voz intervindo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Enfim, essas intervenções diretas, elas anunciam nascimentos, fortalecem Jesus, salvam apóstolos de problemas que levariam sua vida se não fosse intervenção. Visões são dadas. Lá em Hebreus diz que anjos, por exemplo, são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A salvação. Então, o primeiro aspecto, eu confio sem entender. Confio em Deus. Antes de todas as coisas, eu confio em Deus. À medida que as coisas acontecem, Deus me dá o entendimento e eu vou crescendo em graça e em conhecimento. Segundo aspecto, a questão da intervenção. Deus intervém. E essa intervenção direta de Deus precisa estar em nossas orações, precisa fazer parte da nossa teologia, precisa fazer parte do nosso conteúdo de fé. Eu preciso crer que Deus intervém. Eu preciso crer que Deus manifesta o poder dele. Eu preciso crer que Deus está agindo em minha vida, agindo no meu ministério, agindo na minha família. Deus faz uma obra maravilhosa e direta.
Ele é poderoso para isso. Creia de todo o teu coração desta forma. Então, amado, ao mesmo tempo que você confia em Deus, você crê que Deus intervém? Você crê? Você caminha desta forma e vive em oração. Esse é o pano de fundo, é o aspecto geral que Lucas está mostrando. Então, dentro desse prisma de confiar em Deus e crer na sua intervenção sobrenatural, saibamos que as primeiras cenas da missão cristã se deram com essa intervenção sobrenatural de Deus, porque em resposta a pessoas que confiavam no Senhor. E amados, todos aqueles que confiam em Deus obedecem a Deus. Todos aqueles que confiam no Senhor obedecem a palavra. Obedecem. Então Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes, está lá em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 14. Jesus apareceu diversas vezes, dando provas incontestes da sua ressurreição. Ou seja, o aparecimento de Jesus é a intervenção direta, é o aspecto da intervenção direta. E Jesus, quando aparece, nas suas últimas palavras, inclusive antes de ascender, Jesus ordena aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Ou seja, para cumprir a missão, eles precisavam do revestimento do poder. Para cumprir a missão, eles precisavam do poder do Espírito Santo. Não seria a missão cumprida no poder do braço humano, não seria a missão cumprida na força humana, nos dons humanos, seria pelo Espírito Santo, que distribui os dons no corpo, dons de governo, dons de liderança, dons de oração. Ele estabelece a liderança, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele distribui talentos, dons. Fazemos parte de a igreja, a igreja é apostólica, ela tem o caráter apostólico, a igreja. Ele levanta pastores, bispos para pastorear, ele levanta diáconos, presbíteros, ele levanta diaconisas, irmãs, para fazer a obra do Senhor, homens, mulheres de Deus, pessoas. Nós temos nossa amada pastora, nosso ministério, e tantas pessoas, presbíteros, diáconos, pessoas que Deus tem manifestado o seu poder e a sua glória. Então ele intervém, ele ordena. Os discípulos ouvem e obedecem, porque eles permanecem em obediência e oração. Lá no versículo 14 de Atos 1, vai dizer que os apóstolos estavam em oração, obedecendo. E aí no capítulo 2, vem o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder. Agora no capítulo 9, da mesma forma, Jesus intervém diretamente no caminho de Saulo, de Tarso a caminho de Damasco, intervém na vida dele de forma direta e lhe ordena, lhe dá ordens. Depois Saulo fica esperando, Deus lhe dá visão, olha, vai vir aí o Ananias, vai impor as mãos, você vai recuperar a vista. Jesus aparece para Ananias, dá-lhe uma visão, intervenção direta, e diz, vá lá Ananias, vá lá orar por ele, vá lá impor as mãos, e ele vai lá e obedece. Saulo estava em oração. Então você veja, amados, Jesus intervém, a pessoa é transformada, ela vive em obediência, ela vive em oração, e esse é um ciclo que gera a manifestação de Deus. Então a experiência com Jesus ressurreto produz vida, produz mudança de vida, assim como mudou a vida de Saulo, de perseguidor em pregador da palavra. Então é assim que a vida do cristão é diariamente, de glória em glória, transformada. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, como pelo Espírito. Ou seja, precisamos de uma vida de obediência e oração. Se você não viver em obediência e se você não tiver uma vida de oração, as coisas ficam estagnadas. Você não cresce espiritualmente, você não amadurece espiritualmente. Entra ano e sai ano e a vida fica patinando na mesma. Nós precisamos
avançar, nós precisamos crescer. Estude a palavra, busque crescimento na palavra, matricule-se num curso de teologia, leia todos os dias a Bíblia Sagrada, leia todos os dias a palavra de Deus, tenha vida de oração diária, todos os dias ore ao Senhor. Nós enviamos todos os dias o devocional, 2 devocionais, ouça, medite nos devocionais que nós enviamos, para que você avance. Meditação diária com Deus vai gerar transformação diária na tua vida. Então agora, com uma vida transformada, Saulo entenderá que a propagação do Evangelho do mundo é acompanhada por sofrimento daqueles que proclamam o Evangelho de Cristo Jesus, e estes precisam permanecer em obediência e oração. Por quê? Porque oração é suporte no sofrimento, oração é esconderijo dos inimigos, oração é norteadora para a missão. Você veja que Saulo já começou debaixo de sofrimento, estava cego, ficou 3 dias cego, estava aprendendo a respeito que o sofrimento faz parte da vida. Não tinha uma fé fraca, uma fé de crente birrento, que acha que tem que estar sempre 100%, tudo mar azul, não pode ter um problema, não pode sofrer um vento que, já tem medo, ou então a fé fraca, já acha que vai morrer, acabar, não tem força. Salomão diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então às vezes a pessoa diz: Deus, eu quero ser grandemente usado pelo Senhor. Você quer ser grandemente usado pelo Senhor, mas não tem condições de aturar uma dor de dente, não tem condições de enfrentar um dia difícil, que você já surta, que você já quer abandonar a igreja, de que você já murmura, já quer rasgar a Bíblia. Como é que você vai ser grandemente usado por Deus se você não tem condições de enfrentar problemas? Amado, quanto mais é o crescimento, quanto maior é o crescimento, maior é a luta, maior é o problema, maior é o problema. Esteja consciente disso. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Então, amado, Deus quer transformar a tua vida numa vida poderosa, numa vida enraizada, uma vida que não vive à base de medos, de espírito de intimidação, até porque você tem irmãos que oram por você, uns oram pelos outros. Paulo orava e pedia oração: orem por mim para que eu tenha ousadia para pregar a palavra. Então, amado, quando o Senhor Jesus intervém numa vida, Jesus transforma esta vida. Jesus, ao transformar esta vida, comissiona, dá ordens pela sua palavra. E esta pessoa deve obedecer à palavra e viver em oração. Jesus transforma a tua vida e te dá uma missão, te dá desígnios, te dá propósitos. Amado, vida com propósitos para honrar a Deus. Então nós podemos entender conversão, vida convertida, como um encontro pessoal com Jesus, que produz transformação de valores, transformação da compreensão dos pensamentos, transformação de si mesmo, compreensão de si mesmo. E agora você é governado por esta nova mentalidade. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Então, em 9, 6 a 8, veja aí, 9, 6 a 8. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem procuraram emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém, contudo. Então Saulo levantou da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, os seus amigos o levaram para Damasco. Você veja, quando Jesus apareceu aqui, é o fato da conversão de Saulo. Quando Jesus lhe aparece, ele cai no chão, e quando ele levanta, Jesus lhe dá ordens: vai para Damasco, você vai entender, vai te acontecer coisas assim, assim, assim. Então, amado, você nota
que esta aparição de Jesus é transformadora. Esta transformação de Jesus lhe dá uma comissão, lhe dá propósitos de vida. Jesus, portanto, ao aparecer para Saulo, não aparece somente para dizer que ele estava errado. Saulo, você estava errado em me perseguir. Você estava errado em perseguir a igreja. Não, esse não era simplesmente o objetivo. O objetivo era transformar a vida dele e lhe comissionar, lhe dar propósitos, lhe dar direção, nortear a sua vida. Propósitos norteadores aos quais deviam ser obedecidos. E foram obedecidos. E obedecidos em oração. E esteve Paulo em oração. E em oração, o Espírito lhe deu uma visão. Olha, vai vir aí Ananias, ele vai lhe impor as mãos e você vai recuperar a vista. E eu vou começar a fazer uma grande obra na sua vida. Então, amado, se você quer viver uma vida transformada, se você quer viver uma vida de crescimento em Deus, se você quer viver uma vida de transpor barreiras, avançar em Cristo Jesus, ser um vaso usado por Deus na sua vida, obedeça a palavra, busque crescimento na palavra, para que você tenha conhecimento suficiente para obedecer a Deus, obedecer. Antes dessa experiência com Jesus, Saulo achava que estava obedecendo a Deus, perseguindo a igreja, porque ele era fariseu. Ele achava que o cristianismo era um movimento herético, por isso ele perseguia, achava que estava obedecendo a Deus, mas não estava errado. Mas quando teve uma experiência com Jesus, uma experiência com Deus, além de descobrir que ele estava errado, ele foi comissionado, ele passou a andar no caminho que Deus direcionou a vida dele. Então você precisa de crescer na palavra. Por isso indicamos, não falte os cultos, não perca as nossas lives. Nós temos aqui estudo bíblico profundo na igreja. Queremos dar crescimento para o povo de Deus, para que você saiba a direção, o norte a seguir, e você tenha, concomitante a isso, uma vida de oração. Assim, você vai viver em obediência e oração. Assim, diariamente sua vida será transformada. Assim, Deus vai usar grandemente a tua vida para a glória do Senhor. Então, o grande perseguidor da igreja se transformou num homem quebrantado de Deus na sua vida, quebrantado por aquela luz cegante, e ele descobriu, ao ser conduzido pela mão para Damasco, o quanto havia estado cego na vida outrora de fato, e compreendeu a natureza traiçoeira do pecado que ele vivia anteriormente como perseguidor da igreja, e passou a servir a Deus de forma genuína e clara. Então, amado, viva desta forma. Diz que ele, de imediato, ele obedeceu, de imediato ele serviu ao Senhor. Você vai ver isso lá nos versículos 20 a 22. E logo ele pregava nas sinagogas, e logo, de imediato, ele estava vivendo em obediência, ele estava cumprindo a comissão prontamente, sem hesitar. Aquele Saulo cheio de ódio, respirando ameaças, agora estava cheio do Espírito Santo, cheio de orientação, do poder da graça de Deus, para a glória do Senhor. Ele estava pregando a palavra, e juntamente com os discípulos que foram considerados os do caminho, chamado como os do caminho, foi identificado como servo de Deus, cristão, povo santo, ou ali na expressão do texto básico que nós lemos, aqueles que invocam o nome do Senhor. Foi assim que ele foi identificado junto com os primeiros cristãos, aquele que andava no caminho, aquele que era um santo de Deus, aquele que invocava o nome do Senhor. Agora não era Saulo o perseguidor, agora não era Saulo o fariseu perseguidor, agora era um homem transformado, comissionado, convertido, obediente à palavra, pregador do evangelho, vaso de misericórdia, vaso de honra para a glória de Deus. O inferno fica feliz com isso? Não, por isso ele persegue,
por isso ele persegue, por isso Paulo sofreu grandes perseguições, mas depois ele vai lá dizer que esse é o bom combate para a glória do Senhor. Os desafios tentam lhe desviar, os desafios, as perseguições tentam fazer você desmotivar, mas, entretanto, se você está em obediência e oração, maior é o poder de Deus na tua vida, amado. Deus vai levantar Ananias, vai levantar irmãos como Ananias para abençoar a tua vida. Mais para frente, vai levantar Barnabé para ser um grande encorajador, um grande motivador para a glória do Senhor. Vai levantar um Lucas que não abandonou Paulo, nem mesmo quando estava Paulo próximo a ser degolado, decapitado, não abandonou. Foi o único que permaneceu até o final. Deus vai levantar o Timóteo, um filho na fé, vai levantar pregadores da palavra, vai levantar Priscilas e Áquilas, pessoas que vão assumir a causa da missão junto com você, para ombrear, para a glória de Deus. Vai levantar Maria, mãe de João Marcos, que vai abrir a sua casa para fazer lá um ponto de pregação para a glória de Deus, assumindo a missão que Deus colocou em nossas vidas. Olha como Deus faz, amado. Deus faz, Deus levanta, Deus opera tremendamente. Então, Saulo foi para Damasco para pôr a mão em alguns cristãos, mas no fim foi um cristão que impôs as mãos da oração sobre ele, porque Deus intervém de forma direta e maravilhosa. A minha oração é que esta palavra venha como intervenção de Deus para a tua vida. Você que está aí, amado, à deriva, você que está aí deixando a banda passar tocando pela janela, você que está aí papando mosca, dormindo no ponto, você que fica aí dormindo até 1h da tarde, você que não tem propósitos na vida, não faz um curso, não termina a escola, não entra num curso técnico, você que não lê a palavra, você que não busca crescer em graça e conhecimento, a vida está parada, os anos estão parados, entra ano e sai ano, e você não se move. Amado, água parada dá dengue. É preciso movimento, é preciso semear. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Permanecemos aqui lançando pães às águas, 20 anos, irmãos, no aluguel, 20 anos com tantas dificuldades, 20 anos com muitas lutas, irmãos, muitas lutas. Nós vamos ainda escrever um livro para você ter uma noção de tantas lutas que nós passamos na igreja, temos passado. Mas depois de tantos anos, Deus cumpriu uma palavra maravilhosa, deu uma igreja própria para o nosso ministério, uma igreja de um terreno de mais de 600 metros quadrados, mais de 560 metros de área construída, uma igreja para 400 pessoas, para a glória do Senhor. A estrada em Itaipu, de frente para a rua, está lá sendo feita a obra, a casa do Pai está sendo erguida, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão participando, financiando essa obra, têm um grande galardão para a glória do Senhor, que estão fazendo a obra de Deus. E aqueles que vão doar a sua vida ali para evangelizar, para pregar, para estar ali à disposição, servindo o Senhor, terão o seu grande galardão. Então, amado, não fica parado. Vamos ter uma vida de obediência, uma vida de oração. Lucas 18, 1-8, diz que nós devemos perseverar em oração, mesmo quando parece que a nossa causa não está sendo julgada. Nós devemos insistir, persistir em oração, porque quando o Senhor olha para a terra, Ele tem que achar fé na nossa vida, Ele tem que achar uma vida ativa, uma vida de obediência ao Senhor, para a glória de Deus. Então, amado, fica firme na tua posição, fica firme na tua vida de oração, fica firme na tua obediência a Deus, ainda que debaixo de perseguição, debaixo de lutas, como Saulo aprendeu o valor do sofrimento na obra de Deus, fazendo a obra de Deus,
e foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. 2000 anos depois estamos dando o testemunho dele. Amado, fica firme na tua posição. Deus vai trabalhar grandemente na tua vida. Deus vai operar o teu coração, fortalecer a tua alma, fortalecer a tua confiança na fé. Você vai aprender a confiar em Deus, aprender a viver em obediência a Deus, aprender a viver em oração diante de Deus, um vaso lapidado, uma espada afiada, e em nome de Jesus, em cada etapa da vida, para coisas que você esteja preparado, Deus vai te usar grandemente. Por isso, meu conselho, não fique parado, não fique parado papando mosca, esteja em crescimento, esteja estudando, esteja em oração, esteja trabalhando, esteja fazendo a tua parte, servindo ao Senhor, dando o teu melhor para Deus, porque Deus vai te usar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para o louvor e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos orar agora, vamos batalhar em oração, 8 horas e 10 minutos. Vamos orar. Gael, bebê de 8 meses está em coma, só um milagre. Seus pais estão desesperados. Vamos orar por essa família em nome de Jesus. Afora a lista de oração, muitos nomes, todas as semanas oramos aqui. Se você tem um pedido exclusivo, coloque aí no nosso chat, por favor. Os nossos amados estarão em oração para a glória de Deus. Semana que vem nós vamos anunciar aqui o Disque Oração. Nós vamos disponibilizar aqui o número de telefone, o Disque Oração, onde você vai poder enviar diretamente para a igreja. Telefone WhatsApp da igreja, é WhatsApp, tá? É WhatsApp, para você mandar WhatsApp de oração, áudio, texto, o que você quiser, mas para WhatsApp. E nós vamos encaminhar a igreja. Tem um grupo, vai ter um grupo nesse WhatsApp que vai recolher as suas orações e vão entrar em contato com você, vão orar por você, enfim, vão fazer o trabalho pastoral, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus que intervém, Deus que opera, Deus que faz infinitamente mais na vida do seu povo, Deus que ouve orações, Deus que não dormita. Nós dormimos, mas tu não dormita. E ainda quando estamos dormindo, o Senhor está operando e abençoando. Tanto, Pai, queremos desenvolver a confiança, Pai. A confiança no teu poder, a confiança na tua graça, a confiança, Pai, nesta palavra, que a tua palavra é digna de inteira confiança, é digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra, palavra transformadora, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que traz aos nossos corações propósito de vida. Pai, nós estamos aqui aprendendo a confiar em Ti, baseados na Tua palavra, aprendendo a confiar no Deus que age de forma perfeita, no Deus que age de forma soberana, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo enxerga, o Deus que tudo ouve, o Deus soberano em quem não há erros, em quem não há equívocos, em quem não há nenhum tipo de contradição, de paradoxo. Deus perfeito, Deus soberano, Deus de amor. Podemos, Pai, nos lançar inteiramente na Tua graça, nos lançar inteiramente nas Tuas mãos, Pai. Nós precisamos crescer, Pai. Nós, como disse o teólogo reformador, todas as vezes que eu li a Bíblia, todas, eu encontrei muitos erros, muitos erros. Todavia, nenhum desses erros encontrados fora na Bíblia. Todos os erros foram em mim mesmo, Esta é uma grande verdade, Pai, que nós precisamos estar conscientes, Pai. Todas as vezes que lemos a Tua palavra é como um espelho para a nossa vida. Contemplamos como por um espelho. Nós olhamos
como esse reflexo para a nossa vida, Pai. E a palavra que sonda o coração, a palavra que esquadrinha, junta as medulas, alma, espírito, discerne os intentos e propósitos do coração, através da leitura da palavra, esta palavra vai transformando a nossa vida, esta palavra vai movendo a vontade de Deus na nossa vida. Mas, Pai, às vezes a pessoa diz: eu quero ouvir a voz de Deus. Então nós respondemos: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia Sagrada e você ouvirá a voz de Deus. Aí a pessoa diz: mas eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente, nos meus ouvidos. E a gente responde: tá bom, então leia a Bíblia em voz alta. Aleluia. E você certamente vai ouvir a voz de Deus. Pai, a tua palavra, esse livro sagrado é a tua voz. É a tua voz, é a tua palavra sagrada. Nós precisamos crer, estudar, mergulhar na palavra, conhecer a palavra, extrair o que a tua palavra tem para as nossas vidas. É o rico conhecimento, Pai, precioso, conhecimento transformador. Ó Senhor amado, e assim a nossa vida estará sendo desenvolvida. Nossa confiança em Ti, Pai, nossa confiança no agir de Deus, nossa vida estará sendo amadurecida, Senhor, para que possamos ver o Teu agir, ver a Tua obra maravilhosa, Pai. Como Tu és um Deus perfeito, como Tu és um Deus que começa, opera e termina cada obra que o Senhor começa. O Senhor nada deixa pela metade, o Senhor nada deixa incompleto, inacabado. A tua obra é perfeita, completa. A tua obra é profunda, Pai. Tu não fazes obras efêmeras. Não, efêmeros e superficiais somos nós, em nossos vãos e gentios pensamentos, em nossos pensamentos paradoxais e equivocados. Nós é que somos efêmeros, nós é que somos contraditórios. Um dia dizemos: não vou pecar mais, e no outro dia peca. Um dia dizemos: agora eu vou ser fiel totalmente, no outro dia já está deixando de ser fiel. Nós é que somos seres, pessoas complicadas. Estamos em guerra civil, Pai. Desde que o pecado entrou no mundo, estamos em guerra civil. Estamos em guerra, Pai. Em guerra contra a carne. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façamos o que é nosso querer. Pai, estamos em guerra civil e precisamos da Tua obra de graça e misericórdia, para que possamos vencer essa batalha diária, para que possamos vencer essa guerra diária. É a guerra contra a incredulidade, é a guerra contra a dúvida, é a guerra contra a tentação, é a guerra contra o pecado, é a guerra contra a avareza, é a guerra contra os desejos de abandonar as coisas de Deus, é a guerra contra o desânimo, é a guerra contra o estado depressivo ou a depressão, é a guerra contra as vozes do diabo, do maligno e do mundo, guerra contra principados e potestades, contra espíritos dominadores desse mundo e regiões celestiais. São dardos inflamados, são fortalezas, são altivezes, são sofismas, são sofismas que tentam se instalar na mente e no coração, que se levantam exatamente contra o conhecimento de Deus. Pai, a vida cristã é uma guerra, é uma batalha espiritual, Pai. E se nós não estivermos balizados na palavra, se nós não estivermos fortalecidos na palavra e em oração, Senhor, o inimigo leva vantagem, Pai. E como o inimigo tem levado vantagem na vida de milhares de pessoas, Pai. Milhares de pessoas que têm vivido sem propósitos. Milhares de pessoas, Pai, que não têm estabelecido propósitos na sua vida diante de Deus. Entra ano e sai ano e a vida está parada. A vida está parada. Não tem uma vida de oração, não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira, não conhece o que é o livro profético, o que é o livro histórico,
o que são os livros da lei, o que são os salmos, o que são as cartas pastorais, o que são as cartas da prisão, as epístolas gerais, o que é escatologia, o que é profecia. Não sabe, não conhece, não estuda. Às vezes até pastores que estão indo no altar falando um monte de abobrinha, porque não estuda, não conhece, levando autoajuda, levando palavra coach, achando que palavra coach é que vai levar a igreja para frente. Não, isso leva a igreja para trás, e depois vai ser cobrado no último dia, porque o que tem que ser falado e pregado é a santa palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser respeitada, a palavra de Deus tem que ser respeitada. Eu não posso pregar o que a Bíblia não manda pregar, e não posso deixar de pregar o que a Bíblia manda pregar. A Bíblia é o parâmetro, assim para o altar, assim para a família, assim para a condução diária de vida, assim para a leitura devocional diária. É a palavra, é a palavra. A nossa vida de oração está fundamentada na palavra. A nossa vida de comunhão com Deus está fundamentada na palavra. A nossa vida cristã de testemunho público está fundamentada na palavra. A palavra de Deus. Esse é o lema da Reforma Protestante: sola Scriptura, somente a Escritura. E não tão somente sola Scriptura, mas tota Scriptura, ou seja, toda a Escritura. Não é um versículo eu amo, outro versículo eu rejeito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Eu recebo esta palavra e depois ide, pregai, dá testemunho, tenha vida de oração, seja fiel, não deixeis de congregar, seja fiel na obra do Senhor, nos desafios, na oração e tudo. Não, Senhor, aí o Senhor está querendo demais. Senhor, nós não podemos ser crentes seletivos, Pai. Nós precisamos obedecer a palavra. Pai, o texto de hoje nos mostra que Ananias ainda tentou argumentar com o Senhor. Senhor, mas espera aí, esse Saulo de Tarso é um perseguidor, esse Saulo de Tarso. E Deus soberano respondeu: eu sei quem ele foi, mas eu sei o que eu fiz na vida dele, e eu sei o que eu vou fazer na vida dele. Pai, nós precisamos orar pedindo a Tua graça, Pai. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Pai, a pedir, a orar, a falar com o Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Pai. Nós queremos aprender a nos lançar nos Teus braços, a nos lançar nas mãos do Senhor, a estarmos verdadeiramente no esconderijo do Onipotente, ó Pai. Guardados, salvaguardados dos intentos do mal, dos intentos do maligno, Pai. Nós queremos estar no esconderijo do Altíssimo, prontos dessa guerra, Pai, não ignorando os desígnios de Satanás, para que ele não leve vantagem contra a igreja de Jesus, mas estejamos orando e vigiando, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queremos estar, Pai, vigilantes em oração, Senhor, como soldados do exército de Cristo, Pai, como valentes de oração, como foram os valentes de Davi, Senhor. Queremos estar, Pai, vigiando e orando, como o Senhor ordenou os discípulos no Getsemane, naquele momento de dura prova que o Senhor estava passando naquele jardim de sofrimento. Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, a crescer na palavra. Ajuda-nos, Pai, a crescer na intimidade e no conhecimento do Senhor, para que estejamos preparados, Pai. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, tomai a armadura de Deus, tomai. Ele deu uma ordem, está no imperativo. Ele disse: tomai a armadura. Não adianta a armadura estar ali disponível e a gente não fazer uso dela. Não adianta, vai ficar desprotegido. Quando o inimigo intentar, a pessoa vai cair. Não adianta, a gente tem que tomar a armadura.
Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é ganho através do esforço. É isso que estava dizendo. Era isso que estava dizendo. É essa engendragem do reino de Deus. Não tem nada a ver com vida eterna. Salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Mas essa engendragem do reino de Deus é o esforço. É o esforço. Na oração seja perseverante. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Orai e vigiai, diz a palavra. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses capítulo 1, não deixeis de congregar. Hebreus capítulo 10, Senhor, nós temos ordenanças a cumprir, nós temos ordenanças para guardar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. Que tipo de amor é esse que não guarda os mandamentos? Que tipo de amor é esse libertino? Que tipo de amor é esse imoral, mundano, sem palavra de Deus nenhuma? Que tipo de amor é esse que você cria um Deus do jeito que você pensa que Ele é e vive da forma que você deseja viver e se esquece que a palavra de Deus tem princípios que precisam de ser conhecidos, adotados e postos em prática. Senhor, ensina-nos, Pai. Nós queremos tomar a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho. Queremos tomar essa armadura, Pai, e avançar. O escudo é a arma de defesa, a espada é a arma de ataque, a couraça é arma, paramento de proteção, as sandálias, Pai, para que nós propaguemos o Evangelho. Ó Senhor amado, queremos tomar esta armadura, Pai. Não há tempo para brincar de crente, não há tempo para se perder, Pai. Não há tempo um pouquinho para dormir, um pouquinho para tosquenejar. Vai ter gota no telhado da tua casa, preguiçoso. Vai ter gota no telhado da tua casa, preguiçosa. Vamos, levanta, toma a armadura de Deus, toma essa armadura. Não há tempo para perder, a hora já é alta, Cristo está voltando, a igreja já está sendo perseguida, só não vê quem está dormindo num sono muito profundo. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Queremos, Pai, tomar essa armadura, para que possamos ser usados com autoridade, para que possamos ser usados, Pai, com poder, para que possamos ser usados com ousadia do Espírito Santo, Pai, para que possamos entrar em terrenos espirituais da vida de muita gente que está aí aprisionada, Pai, e libertar essas pessoas pelo poder que há no nome de Jesus, libertar pessoas das prisões espirituais, libertar pessoas das prisões existenciais, libertar pessoas das heresias, dos sofismas, dos pensamentos destruidores, libertar pessoas do desânimo, libertar pessoas, Senhor, da procrastinação, libertar pessoas de uma vida libertina, libertar pessoas de uma vida acomodada, libertar pessoas, Pai, das estradas de Damasco, assim como Paulo foi liberto daquela estrada, aquele homem que para Damasco estava levando autorização das principais autoridades para perseguir a igreja de Deus, mas daquela estrada para Damasco, ele foi liberto pelo poder e a intervenção direta do nome do Senhor Jesus Cristo, o qual levantou Ananias para impor as mãos daquele homem e ele recuperar as vistas e ser cheio do Espírito Santo. Sim, Senhor, sim, meu Pai, levanta
Ananias na tua obra, Pai. Entra com providências nas estradas para Damasco, na vida daqueles que me ouvem nesta noite, ó Pai. Aqueles que me ouvem nesta hora, que ouçam a voz do Espírito Santo dizendo para ele: sai dessa procrastinação, saia dessa prostração de vida, saia desse entregamento que você agora fica aí até 1, 2, 3 horas da tarde dormindo, depressivo. Sai desse estado de depressão. Eu te curo nessa hora. É a voz do Senhor. Jesus Cristo te cura nessa hora. Jesus Cristo te liberta nessa hora. Jesus Cristo intervém na tua vida nesta hora. Jesus Cristo dissipa agora os medos. Jesus Cristo dissipa agora o espírito de intimidação. Jesus Cristo dissipa nesta hora a tristeza da tua vida. Dissipa da tua vida agora a decepção. Você que tem vivido decepcionado e não aguentou o peso da decepção, você que entrou para o álcool, você que entrou para o mundo das drogas, você que entrou para o submundo do capeta, do pecado, você que está destruindo a tua vida por causa de uma decepção amorosa, por causa de uma decepção familiar, seja liberto agora pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor Jesus intervém na tua vida para que você agora seja comissionado. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar você, vaso de barro, vaso de misericórdia, instrumento de Deus nessa terra. Ele quer comissioná-lo, Ele quer encher a tua boca com a palavra libertadora, a palavra transformadora, o Evangelho de Cristo. Esta é a palavra que precisa encher o teu coração. Você que encheu o teu coração de coaching, de autoajuda, de gurus da autoajuda, gente que tem subido no altar para explorar a igreja com autoajuda, filosofias humanas, antropocentrismo, colocou você tanto no centro, que quando você olhou e viu que estava no centro, viu que tua vida estava vazia, porque se você ficar no centro das coisas, é isso que vai te aguardar, uma vida vazia. Quem tem que estar no centro da tua vida é Jesus. Jesus, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que está destruído, aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a tua alma. Quem tem que estar no centro da pregação não é o homem. Quem tem que estar no centro da pregação não é o homem, é Jesus. Jesus, Ele é o centro da mensagem, Ele é a mensagem. Põe Jesus no centro da tua vida agora. Põe Jesus no centro de todas as coisas. Prioriza Jesus na tua vida, e a tua vida será cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus. Vais recuperar a tua vista, vais recuperar os propósitos de vida, vais recuperar o desejo de viver, vais acordar pela manhã forte, desejoso por mais um dia, para glorificar o nome do Senhor Jesus, para bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, para falar desse evangelho transformador, para falar desse evangelho poderoso que é a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, esta é a nossa oração por estas vidas, e oramos pela vida do Gael, Senhor, esse bebezinho de 8 meses que caiu, está em coma, meu Pai. Toma-o em tuas mãos, Pai. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu podes ressuscitar esse menino agora, podes trazê-lo de volta à vida, Senhor. Ó Senhor, agora que o Espírito de vida entre no corpo do Gael, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó meu Deus, faça, por favor, nós te pedimos, Pai, este milagre, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Esta é a nossa oração, para o louvor, para a glória de Cristo Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém, Senhor.
Louvado seja Deus. Igreja amada, família da fé, povo de Deus, Igreja de Cristo. Graças a Deus chegamos ao final de mais uma live maravilhosa, tremenda, abençoada. Agradeço a Deus pela sua estadia até esse momento, pelas suas orações, por você estar aí em concordância, orando. Esse é o nosso chamado. Vamos caminhar, irmãos. Vamos dar as mãos, vamos andar, vamos andar. Deus vai nos usar, a minha vida e a tua vida, grandemente. Receba, eu creio, recebo, tomamos posse desta palavra em nome de Jesus Cristo, amém? Que você tenha uma noite abençoada, você tenha uma noite de sono revigorante, você possa deitar a cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, descansar tremendamente, que amanhã, sábado, seja um dia lindo, seja um dia feliz, seja um dia maravilhoso. Você tenha um final de semana debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor. Você possa olhar o céu azul, o sol amarelo, as nuvens branquinhas. Você possa olhar a vida colorida. Você possa olhar a vida com felicidade. Por quê? Porque se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus vive, receba esta palavra, e Cristo em nós é a esperança da glória. Domingo, às 9 horas da manhã, eu aguardo você presencialmente, aqui na rua General Roca 340, Galeria, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Venha estar conosco no culto presencial. Aqueles que estão muito longe, distantes, estaremos pelas mídias sociais também. YouTube, @Cristo Vive Missão, é o nosso canal do YouTube. Mas se tu puderes, esteja conosco presencialmente. Venha adorar aqui na General Rocker 340, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, dentro da galeria. Nós vamos estar aqui te aguardando em nome de Jesus Cristo. Em breve estaremos na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na nossa sede nacional da igreja em Niterói, Itaipu, região oceânica de Niterói. Deus seja louvado e engrandecido por essa grande obra. Agradeço a Deus mais uma vez. Esta semana colocamos as estruturas metálicas para o mezanino e para toda a parede lateral, que já está sendo levantada para a glória de Deus. Já conseguimos enxergar o que será o santuário da nossa igreja em Itaipu. Deus seja louvado e que toda a provisão continue sendo dada, toda a provisão, portas abertas, milagres de Deus aconteçam em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero você domingo, 9 horas da manhã.